Grupo H da Copa do Mundo. E a nossa parada vai ser a seleção da Arábia Saudita. Essa seleção não é a mais tradicional do grupo. Não tem o histórico mundial do Uruguai. Não tem o favorismo técnico da Espanha. Mas tem algo que em Copa do Mundo não pode ser ignorado. A experiência em torneios grandes e a capacidade de surpreender. Para entender a Arábia Saudita, a gente precisa fazer uma pergunta importante. Como uma seleção que costuma ser vista como azarã conseguiu protagonizar uma das maiores zebras da história das Copas? A seleção saudita é conhecida como os Falcões Verdes. Dentro do futebol asiático, ela tem tradição. É uma seleção acostumada a disputar eliminatórias, tem títulos continentais e já participou de várias Copas do Mundo. A primeira participação saudita em Copa aconteceu exatamente em 1994, nos Estados Unidos. E logo na estreia, a seleção fez a sua melhor campanha até hoje. Passou da fase de grupos e chegou até as oitavas. Aquele Mundial, a Arábia Saudita perdeu para a Holanda na estreia, mas depois venceu o Marrocos por 2-1 e venceu a Bélgica por 1-0. Essa vitória contra a Bélgica entrou para a história por causa de um dos gols mais lembrados daquela, o gol de Saed, que arrancou do campo de defesa, marcou um lance histórico. A campanha terminou nas oitavas, com a eliminação para a Suécia, mas o recado já estava dado. A Arábia Saudita não era apenas uma seleção participante, ela podia competir. Depois disso, voltou a disputar as Copas de 98, 2002, 2006, 2018 e 2022. Em geral, sempre caindo na fase de grupo. Teve momentos difíceis, como a goleada sofrida para a Alemanha em 2002, mas também teve vitórias importantes, como o triunfo contra o Egito em 2018. Só que o jogo que mudou a imagem recente da seleção saudita veio exatamente em 2022. A Copa do Mundo do Catar, a Arábia Saudita estreou contra a Argentina e do outro lado estava Lionel Messi, a seleção que acabara de ser campeã da Copa América, um time que chegava como favorito. Para muitos, ele seria apenas um jogo de controle e massacre da Argentina. Mas a Copa tem uma característica especial. Ela sempre transforma o improvável em memória. E o mais impressionante, a Argentina saiu na frente, mas a Arábia Saudita virou esse jogo. Talé ao Shaoui e depois veio a virada com Salem ao Dassari, que marcou esse gol da virada. O final foi Arábia Saudita 2, Argentina 1. E o que torna esse detalhe ainda mais assustador é que aquela Argentina terminaria o torneio como campeã mundial, ou seja, a Arábia Saudita venceu a seleção que semanas depois levantaria bem sem passar da fase de grupos. Aquele jogo virou um símbolo, um exemplo, e mostrou que a seleção saudita, quando consegue executar bem seu plano, pode incomodar os adversários muito superiores no papel. Isso é fundamental para entender esse grupo, porque contra a Espanha e o Uruguai, a Arábia Saudita provavelmente não terá o favoritismo. Mas já provou para todo mundo que favoritismo não decide. Historicamente, a seleção também tem força continental. A Arábia Saudita já venceu a Copa da Ásia 3 vezes, em 1984, em 1988 e em 1995. Isso coloca o país entre as seleções mais importantes do futebol asiático. No ranking da FIFA, o clube aparece o número 61. Seu melhor ranking histórico foi a posição 21 e o pior foi 126. Isso mostra uma seleção de nível intermediário internacional. Não é uma potência mundial, mas também não é uma equipe centralizada. A classificação para a Copa de 2026 foi difícil. A Arábia Saudita não conseguiu a vaga direta na terceira fase asiática, ficando atrás de Japão e Austrália. Por isso, precisou disputar uma fase final contra o Iraque e Indonésia. Primeiro venceu a Indonésia por 3-2 e depois empatou em 0-0 com o Iraque. E esse empate garantiu a classificação para a Copa de 2026 pelo critério dos gols. Ou seja, diferente da Espanha desse grupo que chega com autoridade e do Cabo Verde que chegou com uma campanha histórica acima de Camarões, a Arábia Saudita chega com uma classificação mais sofrida. Mas isso também revela uma característica importante, o dado que essa seleção soube sobreviver ao caminho. E na Copa do Mundo, sobreviver faz parte do jogo. Entre os nomes históricos da seleção está Maed Abdullah, que aparece como um dos maiores jogadores sauditas de todos os tempos. Foi atacante, ídolo do Al Nassr e da seleção, além de símbolo dos títulos asiáticos dos anos 80. Saed Al-Oayan ficou eternizado pelo gol contra a Bélgica em 94. Na atual geração, o nome mais forte é Salem Al Dassari. Ele marcou contra o Egito em 2018, contra a Argentina, contra o México em 2022. Se tornou um dos símbolos modernos dessa seleção. É o jogador que carrega o lance mais importante da Arábia Saudita no futebol recente, que foi a virada contra os argentinos. Existe ainda uma curiosidade econômica e geográfica que ajuda a contextualizar a Arábia Saudita no próprio ano. O país tem investido pesado no esporte. A Liga Saudita ganhou grande visibilidade nos últimos anos e recebeu estrelas internacionais, e passou a ser observada por torcedores do mundo inteiro. Além disso, a Arábia Saudita será a sede da Copa de 2034, o que coloca o país em uma posição cada vez mais central no futebol mundial. Então, no Grupo H de 2026, a Arábia Saudita entra como uma seleção de alento. Não é favorita contra a Espanha, não tem a tradição do Uruguai, não tem a narrativa inédita de Cabo Verde, mas tem uma história recente que obriga qualquer adversário a respeitar. Porque se existe uma lição da Copa de 2022, é esta: quando a Arábia Saudita encontrar o jogo certo, dia certo, contra um adversário pressionado,
emocionado, ela pode transformar uma partida comum em uma surpresa mundial. E a nossa próxima seleção, Grupo H, é o Uruguai. E depois do vídeo anterior ter sido a Espanha, Cabo Verde, e a seleção anterior ter sido a Arábia Saudita, o Grupo H chega com a seleção que talvez carregue a camisa mais pesada do grupo em termos históricos. Porque o Uruguai não é apenas uma seleção tradicional. O Uruguai é uma das seleções que ajudou a construir a história do futebol e da Copa do Mundo. E aí me surge sempre essa pergunta: como um país tão pequeno em território, população, conseguiu se tornar um gigante no futebol mundial? E essa pergunta carrega a seleção do Uruguai há quase um século. A seleção uruguaia é conhecida como La Celeste, por causa da camisa azul claro. Mas no futebol, ela também é associada a uma expressão muito famosa, Garra da Rua. Essa ideia representa intensidade, resistência, competitividade e uma capacidade histórica de enfrentar seleções maiores sem se intimidar. E para entender o Uruguai no Grupo H, Copa de 2026, é preciso voltar ao início da história, a Copa do Mundo. Em 1930, o Uruguai sediou a primeira Copa da história. E não foi apenas o anfitrião, ele foi campeão da sua edição. Afinal, foi contra a Argentina. E o Uruguai venceu por 4-2, tornando-se o primeiro campeão mundial. Esse detalhe já coloca o Uruguai em uma posição especial. Antes de Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e França se consolidarem como gigantes, o Uruguai já estava no centro do futebol mundial. Mas a história não para por aí. 20 anos depois, em 1950, veio o capítulo mais famoso da seleção uruguaia, o Maracanazo. A Copa era disputada no Brasil. O jogo decisivo foi no Maracanã. O Brasil precisava apenas de um empate para ser campeão. O estádio estava lotado e o ambiente era de festa brasileira. Mas o Uruguai surpreendeu o mundo, vencendo esse jogo por 2-1. Esse acontecimento marcou a história das Copas. E ali não foi uma vitória esportiva, foi um choque histórico. O Uruguai conquistava ali o seu segundo título mundial. E é por isso que, quando a gente olha para o Grupo H, não dá para tratar o Uruguai como apenas mais uma seleção, mesmo quando não chega como favorito absoluto. A camisa uruguaia tem história e pé. Existe ainda uma curiosidade muito importante. O Uruguai usa 4 estrelas no escudo, mesmo tendo vencido só 2 Copas. Isso acontece porque a seleção considera os títulos olímpicos de 1924 e 1928 foram criados antes da Copa do Mundo. Assim, as 4 estrelas representam o ouro olímpico de 1924, o ouro olímpico de 1928, a Copa do Mundo de 1930 e a Copa do Mundo de 1950. Além das Copas, o Uruguai também tem uma história enorme na Copa América. A seleção soma 15 títulos da competição, que reforça sua força dentro do futebol sul-americano. O último título veio em 2011. Tem uma geração que tinha nomes como Luis Soares, Diego Forlán, Edson Cavani, Diego Lugano, Fernando Muslera e Diego Gondim. Essa geração foi tão importante porque recolocou o Uruguai em destaque no futebol mundial moderno. A Copa de 2010 na África do Sul, o Uruguai fez uma campanha muito forte, terminou em 4º lugar. A equipe tinha Diego Forlán em grande fase, Soares, Cavani, Lugano e Muslera. Uma campanha que mostrou que o Uruguai não vivia só do passado, que ele ainda poderia competir. Depois continuou presente em Copas e manteve uma identidade muito clara. Defesa forte, intensidade, jogadores comprometidos e atacantes capazes de decidir jogos grandes. Mas para 2026 existe uma mudança bem grande e interessante. O Uruguai chega com uma geração bem renovada. Já não existe mais Luis Soares, Cavani, Diego Gondim. Agora a seleção pertence a outro ciclo. A nova fase tem nomes como Federico Valverde, Ronald Araújo, Darwin Nunes, Ugarte, Rodrigo Bentancur, José Maria Jimenez, T. Arrascaeta, Querez, Sérgio Rocher, Matias Oliveira, Maximiliano Araújo, Facundo Palestrini e Nicolás de la Cruz. Uma geração diferente, menos dependente de um ataque histórico, mais físico, mais intensa, mais adaptada ao futebol moderno. Isso combina com o técnico, Marcelo Bielsa. Bielsa assumiu a Copa do Uruguai em 2023 e trouxe uma ideia de jogo muito característica. Pressão alta, ritmo forte, marcação intensa e coragem para atacar. Isso cria uma mistura interessante. A tradição uruguaia da garra com a proposta moderna de intensidade. Nas eliminatórias sul-americanas, para essa Copa, o Uruguai fez uma campanha sólida, terminou em 4º lugar. 18 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. 22 gols marcados e 12 sofridos, e 28 pontos. A classificação foi sacramentada depois de uma vitória por 3-0 sobre o Peru. Esse dado é tão importante porque mostra que o Uruguai não chega apenas pela traição, ele pela consistência, por competitividade, por uma eliminatória difícil. O ranking da FIFA ele aparece no 17º lugar. Seu maior ranking histórico foi 2º lugar. A média sempre fica em 21, ou seja, não é a seleção fora do radar. Uma equipe forte, respeitada e perigosa. Dentro desse grupo H, o Uruguai aparece como principal rival da Espanha pela liderança. A Espanha talvez tenha um favorismo técnico, mais posse de bola, um elenco mais badalado no cenário europeu, mas o Uruguai tem algo que costuma equilibrar jogos grandes, garra, histórica. E esse confronto entre Espanha e Uruguai tem uma leitura muito boa para o outro. De um lado, a escola da posse do controle e da técnica, do outro lado, a escola da intensidade, da tradição e da guerra. A geração atual, talvez Federico Valverde seja o principal símbolo. Ele representa o meio campo moderno, forte fisicamente, intenso, técnico, capaz de marcar e também de atacar.
No grupo H, o Uruguai é mais do que um adversário. É uma memória viva da Copa do Mundo. Quando uma seleção carrega 2 Copas, 4 estrelas, 15 Copas da América, faz um século de história, ela nunca entra em campo com apenas 11 jogadores. Ela entra com o seu passado, identidade e a Copa. Por isso, o grupo H fica com um desenho muito claro. A Espanha fica com favoritismo técnico. Cabo Verde chega com a grande história. A Arábia Saudita chega com a experiência. E o Uruguai chega com a tradição. Talvez seja por isso que torna esse grupo tão interessante. Ele mistura 4 narrativas diferentes: politismo, veia, presa e tradição. E agora eu quero saber de você. Depois de tudo isso, olhando para esse grupo H, quem passa de fase? A Espanha eu acredito que é a grande favorita do grupo. A briga é pelo segundo. Acho que o Uruguai briga com a Espanha. Já que a Arábia Saudita consegue aprontar mais uma vez contra a Argentina, e o Cabo Verde vai ser o fiel da balança ou pode transformar essa Copa do Mundo em uma história ainda maior? Comenta aqui embaixo qual dessas seleções você acha que passa nesse. E falando da Espanha, você acha que ela é uma das favoritas da Copa ou existe risco de repetir as últimas Copas e cair de novo cedo, como aconteceu nas oitavas? Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Você gosta desse conteúdo, como história, contexto e curiosidades sobre as seleções da Copa? Quero se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente já tá preparando um vídeo sobre explicando 10 clubes da Inglaterra. Big Six, forma didática, fácil, posso aprofundar em um vídeo só, contando a história de cada clube. Curiosidade, ação, números, das ações finas. Se você gostar, se inscreve aí no canal, curte esse conteúdo. Até o próximo vídeo.